Muita paz do Senhor a todos. A passagem em João 5 nos fala de um certo homem, né? A Escritura Sagrada não fala o seu nome, no tanque de Betesda, né? Diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa passagem é bem conhecida de todos os irmãos. E o que nos chama a atenção, no versículo 54, aqui da mesma página, que é do capítulo 4, versículo 54, diz assim que Jesus fez esse segundo milagre quando ia para de Judeia para a Galileia. Sabemos que esse é um milagre, né, de um filho de um régulo, ou seja, um oficial, um homem rico. Jesus, após fazer esse grande milagre, curando o filho desse homem, vai rumo a Galileia. Mas nesse caminho, como vemos aqui, ele passa por esse tanque Betesda. Betesda, no grego, é casa de misericórdia. Esse tanque era para que as pessoas se banhassem, se purificassem. O problema estava em que, por ter estado no meio da cidade dos romanos, né, tinha uma grande idolatria, né, em meio a esse tanque. Por quê? Estudiosos encontraram estátuas de Esculápio, né, um deus grego da medicina, né, da cura. Alguns irmãos que já pegaram algumas bulas, remédios. Hoje eu acho que eu não tenho visto, mas os irmãos devem lembrar de uma cobra enrolada em uma haste, né, uma cobrinha. Esse era o símbolo, né, do deus da medicina. Pois bem, a questão está, amados, que esse tanque próximo, né, próximo à Porta das Ovelhas, ele tinha 5 alpendres, 5 portas, 5 acessos. Estudiosos afirmam que alguns com mais posses alugavam lugares mais próximos do tanque, por essa razão, com chances maiores de chegar na água quando ela era agitada, né? E alguns não, alguns ficavam mais para trás, né, como é o caso deste homem, 38 anos. Também alguns arriscam dizer que alguns familiares os abandonavam ali. Mas alguns perguntam, esse homem ficou 38 anos sem ver nenhum milagre? Alguns dizem que pode ter visto, senão ficaria tanto tempo. Mas também os teólogos afirmam que havia muitos tumultos, porque havia alguns profetas que diziam, né, afirmavam que tal dia, tal hora, tal minuto,
as águas se movimentariam. Por esse motivo, pessoas algumas vezes se jogavam nas águas e saíam gritando, dizendo que estavam curadas. Pouco tempo depois, uma fraude. Na verdade, se enganavam. Pois bem, a pergunta também que muitos fazem, porque o primeiro era curado, os outros não, né? Aquele que entrasse primeiro era curado e os outros que entravam iam somente no embalo. Quem foi o primeiro? Pois bem, a bagunça era muito grande, o tumulto era grande diariamente, porque esse anjo é de tempo em tempo, como se diz. A questão está, amados irmãos, é que quando se fala em 38 anos, se nós formos ver em Números 9:1, nos fala da instituição, da primeira Páscoa no deserto de Sinai. Ali o povo caminhara um ano, né? Mas em Números também 9:22, nos fala sobre o tabernáculo, qual uma nuvem os cobria, né? De dia e à noite. Mais um ano, 2 anos. Após 2 anos, quando esse povo se rebelara, todos conhecemos, contra Deus e ficaram, né? 38 anos, né, no deserto, ou seja, 40 anos, 2 anos e mais os 38 desse homem. Alguns escritores afirmam dizer que João, quando escreve, ele não conhecia, vamos dizer assim, outros livros. Era o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura Sagrada. Por isso que se fala em 5 alpendres, 5 portas, simbolizando os 5 livros ou da Torá, como todos conhecemos, de Gênesis a Deuteronômio. Pois bem, especulações à parte, vemos aqui, o problema está em o anjo, né? Vemos que anjos não curam, né? Sabemos que não há cultos a anjos. Igrejas ou pessoas que cultuam a anjos tiram a glória de Deus, desviam para outra coisa, né? Infelizmente há muitos hoje que cultuam mais a anjos do que Deus, dizendo que os anjos curam. Anjos não curam ninguém. Essa é a verdade. Anjos não curam. Quem cura é Deus, é Jesus. O problema está que esse versículo se encontra aqui. Se nós pegarmos no original, ele não se encontra. Algumas Bíblias, como eu peguei da minha filha esses dias, ela está em colchetes, algumas está em rodapé. Então, ela foi introduzida, quem sabe pelo escritor, para explicar um certo ponto. Vemos aqui, amados irmãos, que o versículo 4 diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Se crê que esse versículo 4 foi introduzido para explicar o versículo 7. Diz assim: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Quando o escritor põe o versículo 4, é para explicar, em questão de... Então, por isso que há em colchetes, rodapés, em algumas escrituras. Na minha aqui está simplesmente o versículo, mas eu, ao comparar com outras escrituras sagradas, até as novas que estão vindo agora, estão vindo em colchetes, ou parênteses, dizendo que é mais ou menos, essa palavra não está no original. Entenderam? Então vemos aqui que o foco principal é que quando Jesus quer ser curado. Vemos aqui quando ele diz no versículo 6, no finalzinho: queres ficar são. O homem poderia simplesmente dizer: sim, eu quero, Senhor. Mas ele diz: eu não tenho homem algum que me meta no tanque. Ele dá desculpas, né? Ele cria que o anjo o curara, né? Então Jesus diz: levanta-te, toma tua cama e anda, no versículo 8. Jesus está no meio de muitas pessoas. Estava ali no meio de grandes multidões. Ele é o autor da cura, o autor da salvação. Mas as pessoas queriam que o anjo os curasse. Percebem a idolatria que havia nesse lugar? Não é diferente do tanque do Siloé, ao qual Jesus fala para que o cego fosse lavar seus olhos após ter passado lama com a sua saliva, feito a massa, a lama, e passado em seus olhos, lavar no tanque. Não que o tanque o curara, mas que fosse para lavar. Então Jesus manda ao tanque de Siloé. Já esse tanque, não que as águas fossem santas, mas era
um local onde não havia idolatria. Amados irmãos, Jesus está no meio de nós. Ele é a cura, Ele é o milagre. Creia em nome de Jesus. Vemos que Jesus o curou e se retirou. Sabemos que após isso, no versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Nos dias atuais, há muitos que têm buscado coisas que não são de Deus, como é o caso dessas multidões aqui. Jesus é a cura, Ele está no meio do povo. Vamos crer que Ele é a redenção. Ele é a maior prova que estamos salvos e curados de todo o mal. Alguns dizem, mas como ficamos doentes? Há muitos que estão ficando doentes. Vou fazer um outro vídeo, uma outra hora, explicando mais detalhes sobre isso, que nós, quando despojamos da velha criatura, nós costumamos pensar, não, eu estou livre de todo o mal. Nós respiramos, andamos e comemos como todo mundo. A diferença está em nosso agir, a nossa maneira de se portar, por assim dizer. É como você, quando troca de uma roupa, chegando no serviço, por exemplo, você tira a roupa suja, por exemplo, toma um banho e veste uma roupa limpa, se despoja do velho homem e se reveste do novo homem. Vou fazer um outro vídeo em outro momento explicando um pouco mais sobre essa questão. Nós não estamos livres, mas naquele grande dia, seremos restaurados, não só fisicamente como espiritualmente. Amém? Então vemos que essa passagem nos adverte grandemente. Vamos tomar um grande cuidado para não adorar outras coisas senão somente a Deus. Pai querido, Pai amado, essas foram as palavras que o Senhor ponhou em nossos corações nessa tarde. Alcança aquele que está ouvindo, Senhor, para que possa, Senhor, olhar somente para o Senhor. Não é o agir das águas, não é as águas que curam, não é os 7 mergulhos que Naamã deu, mas sim a vitória em Cristo Jesus. É por fé que somos curados. Não é a água, como o batismo das águas que curam ou que libertam, mas sim uma vida plena em Cristo Jesus. O batismo serve para que possamos mostrar para aquele que está vindo publicamente que fazemos parte de um Deus, de um povo que adora o Senhor. Mas se não nos cuidarmos, o batismo se torna vão. Pai querido, Pai amado, alcança esse que está ouvindo, para que ele possa se voltar mais e mais para o Senhor. Se ele ainda não é cristão, Senhor, que ele venha a te aceitar. Mas se ele está titubeando para um dos lados, que ele possa ser restaurado novamente, abrindo seus olhos para que ele não caia. Em nome de Jesus. Amém e amém.